Alô, som, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Oi, estão me ouvindo aí? Tá ok? O som tá legal? Tá legal? Eita, legal, minha beleza pura. Exatamente. Ah, isso. Vamos. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos começar, né, aqui a nossa... Pronto. Um pouco afônico, né? Que a gente usa muito a voz por causa das aulas, né? Que a gente dá durante a semana, então fica um pouco afônico. Hoje também frio. Bom, gente, na aula passada nós começamos a fazer um estudo sobre a formação econômica de Campina Grande, né? E agora nós vamos interromper aquele estudo sobre a formação econômica de Campina Grande e vamos falar sobre o trem de Campina, né? O trem de Campina Grande, tá ok? A questão do mito do trem ligada relacionada ao desenvolvimento da cidade, né? Há muitas teses de doutorado envolvendo a questão do trem em Campina Grande, né? Professores escreveram, autores dos mais diversos e variados escreveram a respeito desse fenômeno que é o chamado ponta de trilho, né? Campina Grande se coloca nesse patamar, né? Então, nós fizemos uma interrupção. Depois que eu falar sobre o trem, a gente volta novamente para concluir aquela aula da semana passada, a respeito da formação econômica, o algodão, né? Chamado Boom do Desenvolvimento Algodoeiro, em Campina Grande. E logo depois que a gente terminar a aula da semana que vem, nós vamos partir para questões, exercícios, para vocês verem na prática como é que funciona, né? Na hora do concurso, como é que essas questões elas podem vir para vocês, tá certo? Tá bom? Eu também disponibilizei na plataforma o filme Coronel Belmiro Gouveia. É muito interessante vocês assistirem, tá ok? Tá bom? Então vamos, vamos começar a nossa aula, né? Falando sobre o trem de Campina Grande, né? O trem que chega em Campina Grande, né? Esse fenômeno. Então já vamos começar com a primeira. Os antecedentes, né? Antes do trem acontecer, né? O trem, no caso, ela começa a estação, a linha ferroviária, né, de Campina Grande, ligando Campina Grande a Recife e outras cidades próximas. No caso, o terminal ferroviário de Campina Grande tem alguns antecedentes, né? Primeiro é o crescimento da produção algodoeira. Há muito algodão que precisava ser embarcado, que precisava ter uma saída, né? E Campina Grande, com certeza, não dava para transportar todo o algodão assim, por exemplo, no lombo de mulas ou de cavalos, porque não havia, na época, estradas de rodagem que pudessem, no caso, fluxo contínuo a produção de algodão aqui em Campina Grande. Esse seria o primeiro aspecto, né? Segundo aspecto aqui é justamente que no início do século XX os ingleses ainda não se interessavam, não há interesse, porque é diferente, por exemplo, das ferrovias nos Estados Unidos. Eu recentemente assisti um documentário de 1 hora e 30 minutos da History Channel, e ele fala justamente sobre como a transcontinental foi construída nos Estados Unidos. Duas
ou mais empresas privadas, e aí o Estado norte-americano fez um acordo, né? Uma vinha do oeste, outra vinha do leste, e eles iam se encontrar. Esse terminal, mais ou menos no centro dos Estados Unidos, só que nesse caminho aí, eles fizeram um acordo para que todas as terras que os trilhos das duas empresas fossem alcançando, fossem ficando sob posse dessas companhias ferroviárias, né? Então, a sacada era muito grande, era muita terra, muita propriedade, que não foi o caso do Brasil, né? A vantagem aqui, no caso, é o Estado, que inicialmente vai bancar esse processo. Depois, no século XX, vocês vão ver que todo o processo de manutenção da malha ferroviária, ela é mantida pelo Estado, é o governo federal que deve manter a malha ferroviária. Não há interesse de empresas privadas explorarem a malha ferroviária, porque ela é cara para você fazer a manutenção, apesar dela ter passado um tempo privatizada, né? Na época em que havia-se a ideia de estender a estação, os trilhos até Campina Grande, o café, no caso, ainda era um produto principal de exportação na pauta brasileira, e era o café que impulsionava a locomotiva. Começou a impulsionar a locomotiva, no caso, a construção de ferrovias, ainda na época do Império, né? Na época do Império. Começou a se construir trilhos, mas não havia ainda interesse de fazer isso com algodão. Não havia interesse, no caso, das companhias britânicas em estender a malha ferroviária até o interior do Brasil, porque a nossa economia, era uma economia voltada para fora, para as exportações, não era para o desenvolvimento nacional. Não havia interesse, como nos Estados Unidos, de integrar o leste ao oeste, não havia interesse nesse sentido. No Brasil, era só ser um veículo de caso de deslocamento de mercadorias para os portos que ganhariam o mercado internacional. Não havia interesse em integração nacional, né? Isso não está dentro da pauta do governo, tanto do Império como depois da República. Então, além de tudo isso, os primeiros anos da República, que é o que a gente vai ver aí em 1907, a República do Brasil foi proclamada em 1889, então você calcula aí que 89, 99, 10 anos, quer dizer, não tinha nem 20 anos ainda de república, e estava se vivendo um período de muita instabilidade econômica. O país estava passando por muitas transformações, e não era do interesse do Estado, do governo federal, patrocinar a ferrovia para Campina Grande. Foi uma luta muito grande, uma batalha muito grande, principalmente do prefeito Cristiano Lauritzen, que era um visionário, um capitalista dinamarquês, de origem dinamarquesa, que tinha uma ideia de desenvolvimento, e na cabeça dele e na cabeça de todos, desenvolvimento era igual a trem. Então, era assim que Campina Grande, foi assim que Campina Grande deu um salto adiante, mas não foi o trem que trouxe o desenvolvimento, mas, ao contrário, o desenvolvimento é que trouxe o trem. Entenderam? Vou repetir de novo. Bota na cachola de vocês aí. Foi o trem que trouxe desenvolvimento, mas o desenvolvimento trouxe o trem. Foi o contrário, né? Para vocês não pensarem que Campina Grande não era nada, e de repente o trem aparece e Campina Grande se torna a grande sensação. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão prestando atenção? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos no próximo slide aqui. Olha, essa foto aqui ela é histórica, né? Isso é uma foto histórica da inauguração da estação ferroviária de Campina Grande, né? Tudo pronto. Essa estação ferroviária hoje é um museu do algodão, a chamada Estação Velha, é o padrão de todas as estações ferroviárias construídas pelos ingleses.
aqui no Brasil e fora do Brasil. Na África, onde foi, o padrão é esse. Esse é o padrão britânico de ferrovia. Eles eram mestres nisso daí. Os ingleses eram senhores nessa tecnologia. Foram os primeiros a construir a locomotiva. No caso, a locomotiva a vapor, né? Que é o que é alimentado com lenha, depois com carvão, certo? Você tem uma caldeira que é aquecida e o vapor entra nos pistões e movimenta o trem, né? Era uma coisa fantástica, né? 30, 40 quilômetros por hora, era de espantar, né? Eles acreditavam que as pessoas não iam suportar essa velocidade, iam desmaiar dentro do trem. Olha que coisa, né? Hoje em dia o cara pega um avião a 900 quilômetros por hora e ninguém desmaia. Mas naquela época tinha esse mito de que o trem era algo tremendo. Tanto é que quando eles criaram a primeira linha na Inglaterra, ainda na primeira metade do século XIX, unindo a cidade de Liverpool à cidade de Londres, 1 milhão de pessoas foram para a estrada de ferro ver a passagem do trem, naquela época. E aqui, se você olhar direito nessa foto, a quantidade de pessoas, um acontecimento na época, né? Um grande acontecimento. Então, você não pode deixar de relatar a história, porque, com certeza, numa prova de história de Campina Grande, a questão do trem é uma questão que são favas contadas. Não tem como não colocar. Por isso que eu decidi abrir um capítulo a mais sobre a formação econômica e colocar o trem, especificamente o trem, em Campina Grande. Mostrar as verdades e os mitos envolvendo a questão do trem em Campina Grande. Então, um amontoado de gente, né? Essa é a foto melhor, que é histórica essa foto. Se você puder visitar, se já visitou, beleza, se não visitou, vá visitar o Museu do Algodão, certo? A estação velha, e você vai ver lá todo o processo, são fotos, tem máquinas de descaroçamento do algodão, de beneficiamento, tudo passando, aquilo ali é um marco da história, é um museu que deve ser preservado, porque ali tem muita história, tem a alma da economia de Campina Grande, né? É um museu importantíssimo. Eu acredito que o investimento naquela área é muito pequeno. Eu acho que precisaria transformar aquele local num grande centro atrativo de cultura e de história de Campina Grande, porque aquilo ali, sem dúvida, é um marco fundamental na modernização, na modernidade da cidade de Campina Grande. Ok? Tá certo? Alguma pergunta sobre isso, sobre esse assunto? Então, vamos passar para o próximo slide, já que ninguém se pronunciou, né? Ok. Aí, interessante aqui, né? Exatamente. É o livro do professor Gervaso Aranha, né? É muito interessante. Inclusive, eu pesquisei no livro de Gervaso e também outras obras a respeito do trem de Campina Grande, né? Que é a questão do mito, né? Porque tem muito mito, uma coisa assim que se dá muita ênfase ao progresso e ao desenvolvimento de Campina Grande. E como eu falei logo no começo, não foi o trem que trouxe o desenvolvimento, mas o desenvolvimento que trouxe o trem, né? Então, o trem atrasa, porque esse trem era para ter sido instalado em Campina Grande ainda no século XIX, final do século XIX, mas diante da conjuntura nacional, econômica, da mudança do império para a república e também do próprio interesse, né, no caso econômico, de concentrar capitais, investimentos das malhas ferroviárias no sul e sudeste do Brasil, o trem foi deixado de lado. Mas aqui o historiador Irineu Joffre, né, ele fala sobre o fascínio que o trem causava na população, principalmente a elite campinense, quando ia à cidade do Recife, né? Eles tinham a oportunidade de assistir trem de outros ramais, que não eram de Campina, que não existia, né? E que, no caso, é a capital para fazer isso. E eles ficaram fascinados com o trem. Eles diziam, o trem, né? Agora estou falando de outra coisa em Campina Grande. Agora, estou falando agora do VLT em Campina Grande, né? A cidade de Sobral
no Ceará que tem a metade da população de Campina Grande tem VLT, e Campina Grande não tem VLT. João Pessoa tem VLT, né? Alguém sabe o que é VLT aqui? VLT é veículo leve sobre trilhos, que é um trenzinho urbano, né? Para transportar única e exclusivamente passageiros. Vai baratear muitos custos, principalmente para distâncias maiores de Campina Grande, e aumentar o movimento, né? Então, o VLT é muito importante. Então, havia um fascínio com o trem. Era modernidade, o trem era modernidade, né? Então, Cristiano Lauritsen tentou 2 vezes trazer o trem para Campina Grande. Na segunda tentativa, em 1903, é que finalmente ele convence o presidente, na época Rodrigues Alves, a trazer o trem para Campina Grande. Duas empresas britânicas estavam na bola da vez. Uma não se interessou muito, que foi a Conde Deu, que também era britânica, apesar do nome ser Conde Deu, né, que é o esposo, né, da princesa Isabel, em homenagem a ele, provavelmente porque havia capitais investidos nessa companhia. Ele tinha sempre essa história de envolver o pessoal da realeza na época, né, nas empreitadas britânicas. Então, em 1890, essa empresa ela praticamente fecha as portas, não se interessava, né, em transportar o algodão, era mais o café, porque as linhas no litoral eram mais fáceis, próximo ao litoral mais fáceis de ser mantidas, aqui já era mais complicado. Mas a Great Western of Brazil Railway, essa empresa, né, ela vai topar o desafio, o Estado brasileiro vai colocar a verba necessária e, finalmente, né, no dia 26 de julho de 1904, há um decreto federal 5237, autorizando a construção do ramal ferroviário de Campina Grande. Aí foi uma coisa tremenda, né? A maior conquista de um prefeito, né, do interior é uma coisa extraordinária. E Recife, gente, Recife sempre causou muito mais admiração da nossa parte, dos campinenses, do que, por exemplo, João Pessoa. Eu não quero menosprezar João Pessoa, mas João Pessoa não era o que é hoje. João Pessoa ela se tornou essa capital imensa, essa cidade com quase 1 milhão de habitantes, por causa da própria ditadura militar, que quebrou o elo de desenvolvimento nacional, voltado para as cidades médias, como Campina Grande e a Sudene, e começou a investir numa política de impostos voltada para as capitais, principalmente no que diz respeito ao Fundo de Participação do Estado, dos municípios, aliás, o FPM, que o de João Pessoa, apesar de ser só o dobro de Campina Grande, o Fundo de Participação do município de João Pessoa é 8 vezes e meia a de Campina Grande. Né? Então, é muito dinheiro que eles recebem de fora. Campina Grande sofre e vai sofrer cada vez mais, porque é uma cidade que não recebe o aporte federal que João Pessoa, por exemplo, recebe. Então, daí porque a nossa simpatia sempre ter sido maior com Recife, as modas que aconteciam em Recife, a cultura de Recife, tudo isso fascinava Campina Grande, e o trem chega. E quando o trem chega, as pessoas vão se dirigir mais para Recife do que para a capital, na Paraíba, que no caso não era João Pessoa ainda, mas era Paraíba também, tá certo? Então, o trem ele atrasa, mas ele chega e ele vai provocar um grande movimento na cidade de Campina Grande. Vamos ver o próximo aqui. Pronto. Esse senhor com a barba branca, o bigode branco, é Cristiano Lauritsen, o prefeito de Campina Grande, que colocou Campina Grande definitivamente no século XX, né, do desenvolvimento. Ele nasceu na Jutlândia, né, uma península que fica na Dinamarca, no ano de 1847, e ele chegou no Brasil, em Recife, com 21 anos. Né? Depois, ele vai viver em Campina Grande por volta de 1880. Ele vai se estabelecer no ramo de joias e relógios,
na antiga Rua Grande, hoje é a Rua Marcel Pinheiro. Em 1883, casou-se com uma campinense, né, a senhora Elvira Cavalcante, né? É verdade. É, filha do comerciante Alexandrino Cavalcante, então presidente da Câmara Municipal de Vereadores, com quem teve 10 filhos. Tem 10 filhos, e essa é a família desse sangue dinamarquês, campinense, né? Paraibano misturado aqui, que forma essa família. Lauritzen se dedicou à sua vida, né? Ele era um capitalista, ele vivia num país desenvolvido, vamos dizer assim, que era a Dinamarca, e ele trouxe esse espírito, né? Essa mentalidade de desenvolvimento para Campina Grande, né? E durante 19 anos, ele, ininterruptos, ele foi o prefeito, ele passou 19 anos administrando a cidade de Campina Grande, né? E aí, finalmente, o grande marco da sua gestão, além do trem, é a energia elétrica que chega em Campina Grande, né? Inicialmente é uma iniciativa privada, depois, em 1925, se começa a inaugurar a iluminação pública em Campina Grande, né? Ele falece em 1923, né? Ainda sendo prefeito de Campina Grande. Então, ele é um marco importante. Se você for ao Museu do Algodão, você vai encontrar mais detalhes sobre a biografia de Cristiano Lauritzen, né? E a importância dele na história de Campina Grande. Com certeza tem o seu legado, né? Tem a sua importância. Eu falo da história coletiva, mas eu não nego que as pessoas individualmente elas constroem capítulos interessantes. Há pessoas que são importantes como momento de virada. Eu me lembro de um poema de Bertolt Brecht que diz assim: infeliz é o povo que depende dos seus heróis, miserável é o povo que não os tem. Então, no caso, o Brasil está deixando de ser um povo infeliz para se tornar um povo miserável, porque nós não temos mais heróis. Nós não temos mais aquelas pessoas visionárias que possam defender o progresso e o desenvolvimento, que sejam verdadeiramente nacionalistas e patriotas. Porque ser patriota é defender a economia nacional, é defender a Amazônia, é defender o patrimônio. É verdade. Ele não foi eleito, né? A gente está falando de um período de transição entre a monarquia. Exatamente, Cíntia. Entre a monarquia e a república. Agora, nós somos caras de representação, porque quando a gente só foca no prefeito, no governador e no presidente. Quando é na hora de eleger um vereador, a gente escolhe o pior. Aí está com a mão e tira com a outra. É por isso que acontece isso. Para você construir uma liderança, tem que começar a votar no vereador, escolher o melhor vereador para depois esse vereador virar um deputado estadual, um prefeito, um deputado federal, até se tornar uma liderança. Né? E outra coisa, votar em outsider, cara que não tem experiência nenhuma na política, não. O cara tem que ter um currículo. Quando você vai empregar uma pessoa, você olha o currículo dela, se ela trabalhou, quais são a formação que ela tem. Aqui qualquer Zé Ruela é político, né, no Brasil. Infelizmente, está acontecendo muitos aventureiros aí na política, a gente tem que acabar com isso. Não vou entrar em detalhes, porque eu não quero entrar nessa área, mas eu quero dizer que Cristiano Lauritzen, né, mesmo não ter sido eleito com o voto popular, ele marcou história, ele deixou um legado importante na cidade de Campina Grande, né? Vamos próximo aqui. Um minuto aqui, parece que está meio travado aqui. Está travando aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui.
Vou tentar aqui passar. Agora, epa, foi demais. Pronto. Aqui, nós vamos aqui. Isso. Vamos aqui, pronto. Efeitos e defeitos do trem, né? Então, a primeira coisa, quando o trem chega, né? Quando o trem chega a Campina Grande, você tem um impulso urbano, né, na cidade. Campina Grande agora é diferente dos outros municípios, que agora tem trem, né? E aí você tem um crescimento acelerado. Historiadores dizem que 70 casas todos os anos Campina Grande construía. Uma cidade pequena, né, no começo do século XX, não pequena, né, mas uma cidade com a proporção que Campina Grande tinha na época, 70 casas é muita casa, gente. 70 casas em cada ano. Numa década são 700. E esse crescimento populacional trouxe um problema para Campina Grande. Campina Grande estava sendo abastecida por dois açudes. O açude velho, que já tinha sido, já não dava mais conta, construiu o açude novo, mas ainda havia problemas de água, até que finalmente eles constroem o açude de Bodocongó em 1915. Só tem um problema, é que o açude de Bodocongó, a água não é uma água doce, é uma água salobra. Então, logo, logo mostrou-se inadequada ao consumo humano, a água do açude de Bodocongó. E foi uma tentativa. Campina Grande, por ser uma cidade que fica na subida da serra, numa região de formação do escudo cristalino, a gente nem tem rio, nem tem como furar poços aqui. É complicada a água de perfuração. Duro, o solo é muito duro. Então, a água tem que vir de fora. E aí a gente vai passar por momentos paliativos, provisórios. Vai ter o açude de Vaca Brava, depois, só nos anos 50, com o governo de Juscelino Kubitschek, é que você vai ter a construção do açude para as pessoas, ok? Mas esse é um problema. A população cresce, não dá conta, a água não... Se faltar água, meu amigo, não há desenvolvimento. Sem água não é possível se desenvolver. Esse é um problema, é um fator, inclusive, que atrapalhou Campina Grande muito no início dos anos 2010, 2012 para cá, quando houve aquela seca em que quase que o açude de Buqueirão fica totalmente seco, e a gente teria um colapso de abastecimento, né? Uma outra coisa importante também é que, com a chegada do trem, tanto o açude velho como todo o entorno da estação ferroviária vai ser ocupado por armazéns e indústrias. Então, ali é o coração do Centro Econômico Industrial de Campina Grande. Ali é onde fica o dinheiro, onde fica realmente o capital circulante ali. É muito importante. E o resultado é a chegada, a modernização de Campina Grande com a luz elétrica, que é Coronel Belmiro Gouveia, é o nome do filme. E tá lá tá o link para vocês acessarem, viu? No YouTube tem esse filme, tá certo? Então, a luz elétrica em Campina Grande, isso aqui é importante ser falado, que é um outro momento fantástico, né? Tem um motor, se eu não me engano, esse motor das luzes elétricas ou está no Museu da Estação Velha ou está no Museu Histórico. Se eu não me engano, no Museu Histórico está lá o primeiro motor de produzir energia elétrica na cidade de Campina Grande, né? Campina Grande só vai se libertar dessa dependência energética nos anos 50, 1955, se não me engano, quando a Chesf vai eletrificar Campina Grande. Essa é a primeira cidade do interior do Norte e Nordeste a ser eletrificada. Essa é uma coisa realmente estrondosa em Campina Grande. Ok? Então, esses são os efeitos e os defeitos do trem que vem para Campina. Ok?
Aqui é a inauguração da luz elétrica em 1925, na rua Marcel Pinheiro, né? O homem subindo aqui no poste, e tinha banda de música aqui, desfile militar, né? Quer dizer, porque era todo um acontecimento, né, gente? Naquela época não tinha muitas opções, como tem hoje, de lazer. Então, quando tinha uma coisa dessa, já vem, inclusive, prefeito de cidade pequena aí, inaugurando até semáforo, né? Eu não vou tentar nem detalhe para dizer qual é, mas tem esse lance de semáforo aí. E aqui em Campina Grande, a rua, você me ouviu? Então, é uma rua comercial e aqui você tem a inauguração da energia elétrica, né, nessa rua importante. Ok, vamos lá, vamos adiante, né? Aí o trem ele vai permitir uma mobilidade social, uma mobilidade cultural, né? Porque Campina Grande, durante 50 anos, né? Até 1957, Campina Grande era uma cidade ponta de trilho, né? Ou seja, era uma cidade que foi favorecida por ser um local obrigatório. Quem quisesse viajar de trem mais rápido e mais seguro, teria que vir para Campina Grande, para de Campina Grande embarcar para Recife e para outros destinos. E como Campina Grande passou a ser uma ponta de trilho importante, um terminal, então você vai ter a criação de jornais, cinemas, porque agora as películas podem viajar de trem, né? Cassinos, e aí não pode esquecer o cassino, o Eldorado, né? Uma casa de má fama, em que a elite campinense, da elite algodoeira, muita grana participava, né? Os ricos de hoje, eles querem esbanjar riqueza indo para aquela cidade, né? Dubai, né? Para comer bife de ouro, né? A coisa toda. Mas aqui, no caso, naquela época, eles gastavam dinheiro nas casas mesmo, nos prostíbulos, né? Na verdade, era um cabaré, vamos dizer, usando a expressão, né? O cassino Eldorado era tinha lá, se apresentavam cantores famosos da época, nacionais e até internacionais, e tinha as mulheres ali, e pegava a mulher daquela, ia para um quarto, tal. Sempre é elite, né? Então, você tem também bandas de músicas modernas, por causa dessa proximidade cultural de Campina Grande com Recife, e também agora física, graças ao trem, o frevo ele entra na alma do campinense. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Bloco da Saudade. O Bloco da Saudade é justamente relembrando os velhos carnavais de Campina Grande, né? Que começavam ali no Beco 31, né? Aquelas áreas ali mais centrais de Campina Grande, onde os blocos carnavalescos, as costas, as alaúças, né? Faziam seus desfiles na época de carnaval, embalados a frevo, né? A freviocas, tocando e o povo dançando, né? Também os intelectuais de Recife e de outros lugares, estados, que circulavam também, graças ao trem Campina Grande, influenciando professores e influenciando a formação de uma intelectualidade, né, de uma vida cultural que se respirava, né, política na cidade de Campina Grande. Campina Grande é uma cidade muito politizada graças a essa realidade que se formou com a chegada do trem. Né? O trem também trouxe as freiras, né, da ordem que criou o chamado Colégio das Damas, né? Que até hoje o Colégio das Damas está ali no centro da cidade de Campina Grande, é um patrimônio histórico, cultural. Muita gente passou por aquele colégio, né? Assim como o Estadual da Prata também, mas o Colégio das Damas, juntamente com o Alfredo Dantas, são duas escolas que não podem ser desmontadas, não podem ser desmanchadas, porque são patrimônios da história cultural é o patrimônio histórico da cidade de Campina Grande, né? E chegam justamente com a atividade com o trem.
Aqui, eu não encontrei, gente. Eu pesquisei fotos da época, passei 2 dias pesquisando fotos, imagens a respeito do Cassino Eldorado, que ficava na feira central, né? Ali onde é a feira central. Você tem ruínas hoje. Então, mas o cassino, na época, era mais ou menos essa imagem aí. Então, era um local da elite de Campina Grande, os homens ricos e poderosos. Vocês sabem que a gente está falando de uma sociedade de quase um século atrás, e é uma sociedade machista, patriarcal. As mulheres não tinham vida cultural, eram os homens. As mulheres eram, na verdade, o objeto que era apresentado, a prostituição, né, vamos dizer assim. E o Cassino Dourado, vinham cantores, vinham pessoas de vários lugares do Brasil, e aí eles ficavam hospedados no cassino, e o cassino ele era o que dava o movimento à vida cultural dos homens ricos e poderosos, os chamados magnatas do algodão, que circulavam no Cassino Eldorado. Quando a atividade algodoeira, o período áureo, né, os anos dourados do algodão acabam, quando o ciclo do algodão finalmente se encerra em Campina Grande, também você vai ter a decadência também de parte da vida cultural e da noite campinense, né? Isso aqui vai acabar e vai ser abandonada aquela área que era uma área antes rica, importante, imponente, vai se tornando uma área marginalizada dentro de Campina Grande. Há muitos documentários a respeito do Eldorado. Vocês podem também acessar as redes sociais, o YouTube, pesquisarem, porque, com certeza, se tratando de Campina Grande, história de Campina Grande, uma página tem que necessariamente ser dedicada a essa história importante, que é a história do Eldorado, né? Me desculpa a expressão, mas o cabaré mais importante de Campina Grande, né? Muitos homens ricos, que as mulheres nem sabiam, né? Passavam por aqui, e talvez até com as mulheres, não sei, não vou nem falar sobre isso, que eu não sei, mas com certeza era a vida, era a noite da cidade de Campina Grande nesse período, ok? Que continua, de outro jeito, mascarado, mas continua, né? Naquela época não havia motéis, então o cabaré era uma opção com mulheres requintadas e tudo mais. O que faltou no trem de Campina Grande? O que será que faltou com essa questão do trem? Primeiro, a modernidade não veio para todo mundo. A modernidade não vieram para todos. A modernidade veio só para as elites algodoeiras, só para quem tinha dinheiro, para usufruir de automóveis, de roupas mais caras, de acesso a teatros, de acesso a cinemas. Era a elite que tinha acesso a isso daí. Então, o povo mesmo não tinha acesso. E a própria estação ferroviária era um grande encontro cultural, né? As pessoas iam para a estação ferroviária para se encontrarem, vestiam a melhor roupa. Vai para onde, ministro? Eu vou para a estação. Vou para a estação. Vai para a estação. Já sabia, porque a estação lá, os rapazes iam encontrar as moças. Era um momento de descontração, de encontros intelectuais, os políticos, as pessoas iam conversar na estação, fechar acordos políticos sobre eleições lá na estação. É verdade, Rosivaldo, é uma tristeza. Começam derrubando o prédio por dentro, fica só a fachada, escorada. Aí eles dão um jeitinho de alguém lá e derrubar a sacada. Não fica nada. Campina Grande, depois da cidade de Miami, é a cidade com o maior número de prédios de arte deco do mundo. Campina Grande era uma cidade que já merecia. É verdade. Vai fazer o quê, né? Você vê, por exemplo, o que estão fazendo com o cinema, né? O Cine Capitólio, que é um patrimônio. O Cine Capitólio é desse período também do trem. Certo? Capitólio, mais em cima e mais embaixo Babilônia. E tem o Cine São José e também o Cine Avenida. Não existe mais.
O Capitólio tá, tomba, mas não tomba. O Babilônia virou uma galeria, certo? Tem lojas, tem tudo mais. O Cine São José, agora, é um museu, é um teatro, né? Um teatro popular. Não sei como é que está aquilo ali. E a avenida não existe mais, né? Campina Grande, então, não valoriza essa modernidade aqui, ficou restrita às elites algodoeiras, né? E aí, o que é que faltou no trem? Faltou abastecimento. Campina Grande continuou durante décadas a fios. Exatamente. É uma tristeza mesmo. Não tem nenhum respeito à cultura e à história da cidade de Campina Grande. Uma cidade que não preserva a sua memória é uma cidade sem identidade, né? Eu assisti um filme muito interessante da segunda. É fato, né? Eu assisti um filme sobre a cidade sem memória, justamente falando de uma cidade alemã que eles apagaram a memória porque lembrava muito a Segunda Guerra Mundial que eles fizeram com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, o massacre que eles fizeram. Né? Eles trataram de apagar aquilo ali. Então, voltando. Então, você tem não veio o abastecimento da água para Campina Grande, a violência urbana, que era uma violência entre coronéis e cangaceiros, continuou, né? Continuou, não trouxe paz social. Os salários em Campina Grande continuaram baixos. A verdade é que Campina Grande sempre, historicamente, apesar de ter sido uma cidade progressista, era uma cidade que pagava mal também. Isso é uma fama ruim de Campina Grande, né? Apesar de ser conhecido como a capital do trabalho, era uma cidade em que as condições salariais eram muito boas, certo? Era mais pontual, mais das áreas em que exigiam uma mão de obra mais qualificada. Mas você tem, por exemplo, já no começo do século XX, uma greve de ferroviários, né, em Campina Grande, né, que mostra aí uma origem operária sindical muito forte da cidade de Campina Grande, né, desde sempre. Então, Campina Grande é isso. E o trem, o desenvolvimento trouxe o trem e não o contrário. E o trem não trouxe muita coisa boa. O trem ajudou vamos dizer assim, a dinamizar alguns setores, mas outros ele não mudou nada. Permaneceu da mesma forma. Porque, afinal de contas, quem viaja é a elite. Né? O povão não é muito para viajando, não tem dinheiro para isso. Esse mito da liberdade de vir, de liberdade, que liberdade é essa? Se você não tem dinheiro no nosso país, você não vai para lugar nenhum. Essa que é a verdade. Quem tem a liberdade de viajar, de fazer turismo, de conhecer, é os ricos, os que têm melhores, as classes sociais mais abastadas. Tanto é que Campina Grande é isso aí mesmo. Olha, Campina Grande aqui, olha que coisa. Campina Grande é uma cidade que nos anos 20, 30 era isso aqui. Não havia progresso em Campina Grande. A maioria das casas ainda eram casas que lembram muito de cidades mais antigas, mais atrasadas do interior da Paraíba, por exemplo. O trem não trouxe isso. Ele veio, foi bom para as elites, em parte, foi bom para Campina Grande. Exatamente. Estão entregues mesmo, porque eles querem apagar a memória. A verdade é essa. O que está por trás disso é um apagar de memória da cidade de Campina Grande. Porque se você não se projeta ao passado, você não vai entender certas coisas, né? Por que nós chegamos aqui assim? Porque Campina Grande era a cidade mais rica e mais desenvolvida da Paraíba e se tornou a segunda e talvez até a terceira. Por que Campina Grande está ficando para trás? Tem uma razão disso tudo aí, né? Que eles não querem que a gente saiba ou não se interesse. Mas interesse de que a população se aposse da história do seu conhecimento. Então, Campina Grande está aqui, não trouxe muita coisa, o trem é um mito. Essa que é a verdade, né? Um grande mito. Bom, falar sobre o mito do trem.
essa história de associar o progresso de Campina Grande ao trem não tem sentido, né? Tem sentido. Como eu já falei, não foi o trem que trouxe. O trem ele foi trazido, né? Ele não trouxe as coisas. Ele veio nessa onda de desenvolvimento, certo? Aí você vê, por exemplo, que já em 1920, um trem tudo, o caminhão já era o símbolo, né, do desenvolvimento e do progresso de Campina Grande, né? Já era... depois da Segunda Guerra Mundial, já nos anos 50, Campina Grande já é belíssima mesmo. Campina Grande já não dependia mais do trem. Já estavam se construindo rodovias, né? E aí, quando vem os anos 60, com a ampliação e a construção da BR-230, aí, finalmente, não o trem, mas a rodovia integra o estado da Paraíba, e Campina Grande passa a se integrar à capital interior do estado. A BR-230 é a grande espinha dorsal que une, não é, as principais cidades da Paraíba, no único vaso comunicante. Francinete, é belíssima a cidade de Campina Grande. A gente tem que conhecer a história de Campina Grande, né, e mostrar também os outros aspectos que já não são tão positivos. Então, Campina Grande, o trem, ele é um mito aí de que trouxe esse desenvolvimento. Tanto é que hoje o que acontece com o trem, né? E não só na Campina Grande, mas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, até 1930, o Brasil chegou a 30 mil quilômetros de linhas ferroviárias. E de lá para cá não evoluiu nada. Hoje são 212 mil quilômetros de estradas de rodagem, e aí as ferrovias estão sucateadas, não tem mais linha férrea. Você não escuta mais o apito do trem em Campina Grande. Não tá, antes havia um terminal de carga, nem isso tem mais em Campina Grande. Acabou. Os trens estão abandonados. Isso não é só em Campina Grande, no Brasil inteiro. Isso é um absurdo, porque eu não conheço nenhum país do mundo que embarcou no modelo de desenvolvimento econômico sem trem. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, a sua malha ferroviária intacta, e até amplia em certos casos, de passageiros, inclusive, agora tudo patrocinado pelo Estado. O Estado norte-americano banca estatal as ferrovias lá, que sustenta. Na China, o progresso da China é trem. 2/3 dos trens balas é lá. Um trem que viaja a 350 km por hora. O trem bala na China. Você pega a Europa todinha cortada de trem. A Transiberiana corta a Rússia de uma ponta a outra. O Japão, antes da virada do século, eu não acredito, sinceramente, que um país com altitudes tão modestas como o Brasil abandonou o trem. Então, o trem ele foi abandonado por isso, porque precisava de apoio estatal. E isso, quando a gente vai para o custo, gente, é impressionante o quanto custa uma mercadoria transportada por caminhão. É muito caro, gente. É 4, 5 vezes mais caro o transporte de alimentos por caminhão do que por trem. O trem é 1/4. Eu estava vendo ali, para vocês entenderem, por cada quilômetro quadrado é 1.000 toneladas de combustível. Quilômetro por tonelada. O transporte rodoviário gasta 96 litros por cada quilômetro para transportar uma tonelada. O trem só gasta 10 litros. O trem só gasta 10. É 96 para o transporte rodoviário e 10 para o transporte rodoviário. E no Brasil se abandonou isso daí. Depois eu vou colocar, tem eu baixei, eu guardei nos meus arquivos uma matéria da BBC News Brasil, são 13 minutos, se eu não estou enganado, sobre a história das ferrovias no Brasil. Só tem metrô agora, né? Tragédia. Eu não consigo ver. Se o Estado brasileiro
não recuperar a sua malha ferroviária e ampliar esse país, vai se acabar. Fica muito caro. É por isso que a gente paga caro pelo feijão, pelo arroz. A gente paga caro pelo próprio combustível, paga caro por tudo, porque é tudo transportado por carro, por caminhão. Há uma distância longa. Então, precisa mudar isso daí. O transporte marítimo é mais barato ainda. O transporte marítimo é a metade do transporte ferroviário. E o Brasil tem uma costa fantástica. Esse é o problema. Então, nós estamos passando por isso daí. Né? Então, o que é que a gente vai fazer? Então, na próxima semana, vamos mais uma aula teórica, fechando aquele ciclo da formação econômica de Campina Grande, e na outra, daqui a 15 dias, estaremos respondendo questões, exercícios. Vamos passar 2 semanas fazendo isso, só sobre essa parte econômica da cidade de Campina Grande, para a gente chegar na fase posterior, que é o desenvolvimento do Parque Industrial Campinense e a Sudene em Campina Grande. Ok? Então, a última parada aqui, ó, a estação ferroviária de Campina Grande, como ela se encontra? Né? Abandonada, entrega ao abandono. Se investiu aqui, não é a estação velha, mas é uma nova que foi construída e foi totalmente abandonada. Até os ponteiros do relógio arrancaram, né? Totalmente destruído isso aqui. Que é local de bêbados, de drogados, se drogarem dentro dessas... Já levaram portas, já levaram tudo. Tudo destruído aqui. Certo? Essa é a realidade. E aí, para finalizar, o poema, que é um trecho de uma música de Milton Nascimento, né? É outra tristeza. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É uma música de Milton Nascimento. Se eu não me engano, Maria Rita, né? Canta essa música também numa novela, abertura de uma novela da Rede Globo. Não estou lembrado qual é a novela, e essa música que toca. Isso, Eduardo. Valeu, esse homem é uma enciclopédia. É isso aí, encontros e despedidas. A música de Milton Nascimento é maravilhosa. Então, tudo de bom para vocês, certo? Vamos ficar postando, vou colocar esse vídeo para vocês, certo? Sobre a história do trem. E de nada. Colocar a história do trem para vocês entenderem por que a ferrovia foi destruída, né? Foi sucateada. Mas Campina Grande resiste ao tempo. Campina Grande se mantém uma cidade forte, dinâmica, tem um povo batalhador, né? Nós tivemos grandes homens à frente da prefeitura de Campina Grande. Está precisando de uma mulher, está na hora de ter uma mulher, né, na prefeitura. Não sei qual, certo? A gente teve uma experiência que não foi muito boa, né? Mas está na hora da gente ter uma administração feminina em Campina Grande. O nome do filme é Coronel Delmiro Gouveia, ok? Vou colocar de novo para vocês, tá certo? Então, um abraço para vocês, tenham uma excelente noite, estou um pouco rouco aqui, né? Esse é o final de semana, eu recupero a minha voz. Tudo de bom, fica com Deus vocês, e até mais, ok? Um abraço.